Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje, para mais encontro, num momento bastante peculiar da história do nosso país, que nos obriga a fazermos muitas reflexões e, mais do que isso, a cobrarmos das autoridades brasileiras a tomada de providências para encarcerar uma série de criminosos que ainda estão soltos. E aí não me refiro à criminalidade comum que a gente vê, não. A criminalidade política. Um político bandido, ele é capaz de contaminar outras tantas pessoas numa sociedade, causando danos absolutamente incomensuráveis, como está acontecendo ainda hoje no Brasil. A prisão do ex-presidente da República é uma exigência civilizatória. Eu me lembro aqui de uma expressão que foi usada pelo ex-ministro de Bolsonaro, depois que ele rompeu com o clã, né? Quando ele classificou o bolsonarismo como uma doença. Ele chamou o bolsonarismo de uma lepra, né? Eu não acho muito adequado sempre fazer esse tipo de vínculo com uma doença com processo político. Mas no caso específico, eu sou obrigado a dar razão a ele e fazer um acréscimo. O bolsonarismo, como seita, como essas pessoas têm se comportado pelas redes, como os políticos bolsonaristas têm se comportado, eles são piores do que essa doença, porque pelo menos a doença tem cura. Essas pessoas, a gente não consegue encontrar algum tipo de cura porque elas estão já no universo psicológico, universo psiquiátrico, que estão blindando, né, de todo tipo de informação, de verdade, de debate racional, e aí fica muito complicado. Então, nada como um antídoto que a sociedade pode ter nesses casos, como uma prisão de um criminoso para baixar o facho dessas criaturas para que eles reflitam sobre os males todos que andam causando, né? Eu vou mostrar aqui para vocês hoje uma cena de um filho do ex-presidente da República, que é muito ilustrativa do que está acontecendo, e mais algumas falas estão sendo publicadas aí pelos bolsonaristas de linha de frente sobre o conflito lá que está acontecendo em Israel. Como esses criminosos se utilizam de um fato dramático para tirarem proveito político, né? Contra essas pessoas, só a lei mesmo, só a justiça e o governo Lula tem que tomar providências muito contundentes para responsabilizar essas figuras pecuniariamente. A Advocacia Geral da União, preservando os direitos do Estado brasileiro, da Presidência da República, deve tomar atitudes ao mais rapidamente possível. Vou mostrar aqui algumas contradições desses criminosos, né? E como é vital colocar essa figura, o ex-presidente da República, na cadeia para que ele fique neutralizado, porque solto ele continua ainda a contaminar as pessoas que o seguem, né, nessa seita, e cada vez mais jogar mentiras e destruir, corroer aquilo que a nossa democracia ainda tem de valor. Bom, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você venha fazer parte do nosso portal. Se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você gostar e não esqueça do seu joinha, do seu comentário, participe dos nossos chats e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, de fato, nós estamos vencendo uma situação no Brasil e que nos deixa com uma inquietação muito grande, né? Mas eu gosto sempre de lembrar a todos vocês que nós estamos agora ainda terminando a primeira semana de outubro. Nesse mesmo período, no ano passado, nós estávamos num grau de tensão absoluta. Eu estava interagindo aqui com vocês e muita gente assim num desespero, né? Se o inelegível ganhasse as eleições, muita gente ia querer sair do Brasil. Muitas pessoas não sabiam como iriam se comportar, porque seria o empoderamento da ignorância, o empoderamento da brutalidade e a impunidade de tudo que eles fizeram de mal contra o povo brasileiro. Então, essa mudança de chave foi vital. O governo atual ainda tem uma série de desafios, ainda tem uma série de deficiências, merece uma série de críticas, enfim. Mas não dá para a gente traçar nenhum paralelo com o que seria do nosso país se essa gente permanecesse no poder, né? Enfim, e eles continuam por aí. A figura do ex-presidente da República está continuando a dar declarações, está aproveitando enquanto ele está livre. E aí, fazendo um parênteses no meio dessa história toda, é bom a gente não perder de vista que os que estavam ali na linha de frente no dia 8 de janeiro já estão sofrendo condenações
pesadas. E o comportamento do ex-presidente da República não ajuda num futuro veredito sobre a autoria intelectual, sobre as suas omissões que ele teve em relação ao 8 de janeiro. E eu não estou nem aqui abordando ainda as questões relacionadas ao período da pandemia, que nós cobraremos ao novo Procurador-Geral da República a tomada de providências contra o criminoso mor da nação. Bom, matéria é: condenado por atacar urnas, Bolsonaro volta a questionar eleições de 2022. Um dia saberemos tudo o que aconteceu. Gente, ele continua a contaminar as pessoas que acreditaram nele, nesse tipo de falácia. Ele não leva em consideração nem as pessoas que estão presas por conta desse tipo de coisa que ele andou falando, que ele ficou estimulando as pessoas. Os depoimentos dos presos, todos eles corroboram isso que eu estou dizendo para vocês. Eles acreditavam nesse falastrão, nesse covarde, nesse mentiroso. Não tem como a gente deixar de usar essas expressões para classificar a figura do ex-presidente. E a coisa vai piorando, né? Às vésperas de ser julgado, Bolsonaro chama TSE de tribunal de esquerda. Ele vai ser condenado em outras ações no Tribunal Superior Eleitoral. A ilegibilidade dele estará banida mesmo nos próximos anos, enfim. E quando ele for para a cadeia, aí a coisa vai ficar mais complicada para ele. Gente, eu não vou colocar aqui para vocês, né, o que ele andou dizendo ontem. Dá para fazer um resumo, mas é impressionante ele ter classificado o crime contra os médicos no Rio de Janeiro de uma consequência do governo do PT. E a gente vai ver aqui como os filhos criminosos têm se comportado em relação a isso. Bom, Bolsonaro associa a morte de médicos a aumento de criminalidade e ataca Lula e Dino. Gente, é ridículo o que foi dito, tá? Bolsonaro lamenta a morte de médicos e associa Lula ao crime organizado. Quando vocês pegam aqui o Twitter do Flávio Bolsonaro, aí o cinismo deixa a gente numa irritação profunda, né? Tá aqui na postagem dele. Talvez os olhos vendados do governo Lula e seus ministros contra o crime seja a retribuição dos aplausos dentro do presídio nas eleições de 2022. Então, eles estão dizendo, estão reforçando exatamente isso, né? Que a criminalidade no Brasil está avançando nessa perspectiva aqui, porque o governo está sendo frouxo, sobretudo com as milícias. E aí, gente, é muita cara de pau, né? Quem é que tinha um miliciano com a mãe e a esposa lotada no gabinete? Flávio Bolsonaro. Quem é que deu condecoração para miliciano? Flávio Bolsonaro. Quem é que fez homenagens a Bolsonaro, a milicianos, no parlamento? O pai, Jair Bolsonaro, e o filho, Flávio Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro deve ter falado também, o Dudu, o Carluxo, essa turma toda, porque eles estavam envoltos. Quem que era o controlador de dinheiro no gabinete de Flávio Bolsonaro? O Queiroz, com ligações também com o gabinete do crime, também considerado um miliciano, com mortes nas costas. Então, é esse tipo de gente que vem a público dizer que o crime envolvendo milícia hoje é coisa justamente daqueles que combatem esse tipo de criminalidade, né? Então, gente, quando nós combatemos essa gente, nós não estamos combatendo políticos de direita, nós estamos combatendo vigaristas. E aí, um exemplo disso que eu estou falando para vocês é essa aparição aqui, absolutamente exótica, né, do Bananinha, ele parecendo aqueles criminosos, né, que colocam balaclava, né, ou aqueles anônimos que colocam máscaras, né, para não serem identificados. Colocam um óculos gigantesco para falar aqui em espanhol. Olha que paradoxo, né? Ele está fazendo um vídeo, ele fez esse vídeo, para mandar para a Argentina, que irá certamente influenciar no debate eleitoral na Argentina. Portanto, ele está interferindo nas eleições da Argentina com uma fake news, colocando uma mentira de que o governo Lula está conspirando para jogar dinheiro nas eleições na Argentina para derrotar o candidato da direita, o Milei. Eu gosto de fazer um parênteses aqui, porque é o seguinte, eu acho que o bolsonarismo está fazendo uma leitura absolutamente equivocada. A candidata da direita na Argentina é a candidata lá ligada ao Macri, que é a direita orgânica, a direita empresarial, a direita do poder econômico na Argentina. O Milei não é nada disso. O Milei é um cara totalmente abilorado, né? Um cara
Ele poderia ter, me lembrei até do Abílio, né? Aquele Abílio, o deputado bolsonarista. Só que o Milei é um cara muito preparado intelectualmente. Ele é um cara muito inteligente, ele é um cara muito esperto e ele está trafegando no universo político na Argentina em função da rejeição, né, que os políticos tradicionais estão tendo e diante da crise econômica que está se arrastando há décadas na Argentina. E aí o Dudu Bananinha, ele faz essa publicação aqui. Vou colocar um trecho para vocês. Vamos lá. Abogado, policía federal y el diputado federal más votado en la historia de Brasil, actualmente en mi tercer mandato. Este 3 de octubre, un artículo de la periodista Vera Rosa del periódico Estadão informó que el presidente brasileño Lula da Silva pidió a su ministra Simone Tebet que liberara un préstamo de $1.000 millones a Argentina con la intención de interferir en sus elecciones democráticas que tendrán lugar en el 22 de octubre ahora. La idea de Lula es bloquear el avance del candidato de derecha Javier Milei y favorecer al candidato de izquierda del Foro de São Paulo, Sergio Massa. Gente, é muita cretinice. E aí que acontece? Quem tem que fazer alguma atitude é a Advocacia Geral da União para processar esse criminoso que está falando mentiras justamente para interferir no processo eleitoral na Argentina. Ele está acusando o governo Lula de fazer aquilo que ele está fazendo objetivamente, interferir no processo eleitoral. Agora, se a gente olha a cara de pau da família, a gente vai encontrar o pai dele, inclusive isso aqui numa matéria da TV argentina, criticando o fato dele ter tentado interferir nas eleições passadas na Argentina, fazendo declarações que foram reverberadas pelo candidato que ele estava apoiando na época, que era o Maurício Macri, né? Vamos lembrar aqui o que disse aqui a matéria da TV argentina. Vamos lá. Y generes lo mismo que Rousseff, Maduro, Chávez o Fidel Castro. Si la izquierda regresa a Argentina, podríamos tener en Río Grande del Sur otro estado como Roraima. Y no queremos hermanos argentinos huyendo hacia aquí. Então a matéria está dizendo, né, aquilo que nós vimos o Bolsonaro fazer, que se ganhasse o Alberto Fernandes, que os argentinos fugiriam para o Brasil, enfim, que era o Foro de São Paulo, aquela conversa patife de sempre, né? Enfim, ele sim tentou interferir nas eleições. E hoje, né, para finalizar essa corrosão cerebral de caráter espiritual, política dessa gente, a gente vê vários bolsonaristas hoje nas redes, né, colocando o seguinte post: grupo terrorista Hamas dá os parabéns a Lula e mostra o que está acontecendo lá entre Israel e a Palestina, entre o Hamas, né? E aí eles esquecem também que o governo de Israel parabenizou o Lula quando ele ganhou as eleições. Eles tentam fazer todo esse tipo de salamaleque, de confusão, para associar tudo o que acontece de ruim no mundo ao governo atual. E aí, gente, como é que você debate no campo da racionalidade com criminoso, com estelionatário, com vigarista? Só de uma forma, né? Usando a lei e mandando para a cadeia para neutralizar alguns desses criminosos pelos crimes que eles estão cometendo, porque uma vez na cadeia, certamente não vai lá toda hora a imprensa perguntar para o criminoso o que ele acha da política do nosso país, o que ele está achando. Aliás, ele não tem capacidade de achar nada sobre nada, porque ele sempre foi um cara que nunca trabalhou, nunca leu sobre absolutamente nada. Ele não governou o nosso país. Ele entregou o nosso país para todo tipo de criminoso no campo econômico, no campo de poderes econômicos diversos na economia, na sociedade brasileira, enfim. E só foi andar de jet ski e fazer negócios para ver se ficava mais rico e no final da história ainda tentou embolsar uma série de joias, né? Gente, eu fico por aqui, o nosso espaço aqui vai continuar a cobrar dessas figuras até que a justiça consiga, né, encarcerar os principais deles que estão ainda envenenando a nossa sociedade. Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!